Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã, agora às 7h30, pontualmente às 7h35. Eu sou o Rodrigo Oliveira e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre Banco do Brasil, né? Ficou todo mundo morrendo de, não posso usar a palavra exata que eu estou pensando aqui, mas morrendo de medo do Banco do Brasil na sexta-feira. O Banco do Brasil chegou a desabar lá 8 e tanto durante o pregão, fechou perto de 7% de queda. Ontem teve um repiquezinho, algumas pessoas mais esperançosas, outras menos. Eu vou conversar aqui com o Pedro Ávila, que é analista da Varus Research, e que cobre aí Banco do Brasil, bancos em geral, e vai falar um pouquinho para a gente sobre o que esperar do Banco do Brasil, o que esperar do resultado que vem aí, por que a gente viu aquela queda tão expressiva, né? Foi lei Magnitsky, é isso? Será que vão fechar o Banco do Brasil? Vão multar o Banco do Brasil porque o Alexandre de Moraes tem conta no Banco do Brasil? Será que foi isso que o pessoal colocou no preço e aí fez o Banco do Brasil perder tanto valor assim na sexta-feira? E o que aconteceu de sexta-feira para cá, né? Que mudou tudo e o pessoal começou a comprar de novo, embora ainda esteja com queda acumulada aí, né? O segundo TRI vai ser tão ruim quanto foi o primeiro? Quando é que acaba esses problemas todos que a gente tem com o Banco do Brasil? Além disso, é óbvio, né, depois dessa conversa com o Pedro, vou falar um pouquinho sobre a prisão do Bolsonaro, que, né, será que vem mais tarifa por aí? Ontem, a Secretaria ali de Assuntos do Hemisfério Ocidental, se não me falha a memória, lá nos Estados Unidos, que é um birô ali do Departamento de Estado, chegou a tuitar algumas coisas ali, reclamando dessa prisão domiciliar aí do Bolsonaro. Não quero entrar aqui na briga de vocês, de tá certo, tá errado. Eu acho que tá errado, mas não interessa o que eu acho. Eu acho que tá errado lá no começo, não essa prisão agora, porque essa depende do ponto de partida que você começa a olhar nisso aí. Se for, olha, foi avisado para não fazer, fez, foi punido, ok, foi isso que aconteceu. Agora, se foi lá atrás, quando começou isso, fazia sentido fazer o que foi feito, aí a discussão fica bem mais complicada. Mas não é isso que a gente vai falar aqui. Eu quero só olhar um pouco para as tarifas e para a gente ter uma noção um pouquinho melhor do que a gente pode esperar. Tem a ata do Copom hoje, que deve ter muito do mesmo, né, para tentar segurar aí os juros onde estão, e a agenda, né, de resultados e aquele nosso giro dos mercados. Beleza? Deixa eu passar aqui, lembrando, quem não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, até porque para falar no chat aqui tem que estar inscrito, viu? Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like, que isso tudo é importante para que esse vídeo chegue mais longe, o algoritmo do YouTube entenda a relevância deste conteúdo, tá? Além disso, quem não me segue lá no Substack, esquinasucupira.substack.com, o QR Code está sempre do lado contrário que eu aponto, então não vou apontar, está aqui em algum lugar o QR Code para você ler e parar direto lá no Esquina Sucupira no nosso Substack, tá? Além do YouTube, é claro, a gente vai... Esse programa é sempre replicado lá no Spotify em áudio e em alguns outros streamings de áudio, beleza? Deixa eu dar bom dia aqui para os meus queridos sucupirados. Maria Lúcia, bom dia. Rodrigo, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Maria Lúcia. Maria Lúcia, que era a nossa agente infiltrada até semana passada em Washington, D.C., né, falando diretamente com Trump. Letícia Vardasca Lima, bom dia. Tema importante hoje, sim. Maria Lúcia, lembrando aqui, curta, comente, compartilhe, isso ajuda o canal a crescer. E o Rodrigo com seus comentários e esforço para trazer conhecimento para todos nós. Muito obrigado, Maria Lúcia. O Travis dizendo para a gente descer o porrete e perguntar para o Pedro como é que ele vê, como o mercado vai encarar hoje a crise política. Não sei se eu coloco o Pedro nessa roubada aí, mas eu vou, se der tempo, eu coloco, hein? Porque aqui é assim. Cleiton, você convida o cara na maior, né? Vai dar tudo certo, e aí você coloca o cara nas roubadas dessa. Cleiton Kleber, bom dia. O Fábio, lembrando que até a Daniela Lima está tendo uma semana difícil. Tem várias pessoas ali na Globo, você vê que as coisas vão se reorganizando, né? Wilson Júnior, bom dia. E vamos lá. Vou chamar aqui o nosso querido Pedro Ávila para falar um pouquinho, então,
sobre o Banco do Brasil, sobre essa queda, sobre o que esperar. Tem dividendos, não tem? Né, vai ter proventos? Como é que fica o banco? O banco quebra? O banco não quebra? É uma oportunidade? É um value trap, uma armadilha de valor, né? Aquela coisa que a gente acha que vai virar e nunca vira? Muitas questões, estou que nem aluna, né? Para quem tem filho pequeno aí, ou teve filho pequeno há pouco, vai lembrar da aluna que quer saber de um monte de coisa. Estou eu e a aluna hoje. Vamos lá, deixa eu chamar o Pedro, que trabalha aqui, que é analista na Varus Research. Pedro, meu cordial bom dia para você. Seja extremamente bem-vindo na sua estreia aqui no nosso Esquina Sucupira. Espero que seja a primeira de muitas. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Tá dando uma pequena travada, mas eu acho que a gente consegue seguir bem. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste, nos ouve. Banco do Brasil, desde sexta, né, bastante polêmico. Algo que já era polêmico ficou mais polêmico ainda. Por, Exato. é, e o assunto da lei Magnitsky é, uma pimentinha a mais na tese. Deixa eu te, Ahn, pergun deixa eu te vamos perguntar, lá. Pedro. Deixa eu começar pelo começo. Assim. Sexta-feira, queda forte, muita gente ficou agarrada naquele tweet do Eduardo Bolsonaro, falando: olha, perguntei aqui na Casa Branca, não sei onde, e o pessoal disse que também transações em reais vai dar problema. E aí o pessoal olhou para o Banco do Brasil e falou assim: bom, o Alexandre de Moraes provavelmente tem uma conta. Eu não conheço as finanças do Alexandre de Moraes, mas eu imagino que ele tem uma conta no Banco do Brasil, até porque tem uma agência do Banco do Brasil dentro do STF. Foi isso que trouxe esse mau humor todo com o Banco do Brasil? Ou não? O Banco do Brasil realmente é um caso sério, né? Um caso complicado, com alguns problemas de inadimplência, etc. E tal. O balanço já não anda tão bem assim. Então, na verdade, né, como funciona o sistema bancário brasileiro? Apesar dos bancos divulgarem a demonstração uma vez por trimestre, todo mês eles têm que enviar ao Banco Central uma fotografia meio resumida de como que andam as contas do conglomerado prudencial do banco, que é basicamente todas as instituições que estão debaixo do guarda-chuva, por exemplo, do Banco do Brasil, que envolvam algum risco de crédito, algum risco de liquidez para o sistema financeiro nacional. E esse envio, essa divulgação ocorre sempre com 30 dias de defasagem ao mês anterior. Então, no dia primeiro, né, que foi na sexta, a gente teve a divulgação de uma fotografia dos resultados do banco até maio. E aí, quando a gente olha a fotografia, a gente vê um desastre, assim. Então, no começo do ano, a gente esperava um lucro do Banco do Brasil na casa de 30 bi, lá 35 bi. E só em maio o banco lucrou meio bilhão de reais, 500 milhões de reais. Então, assim, é uma quebra de expectativa muito alta. E coincide o horário que foi divulgado esses dados com a grande queda do Banco do Brasil. Então, o mercado panicou ali, não pela lei Magnitsky, porque eu não acho que o governo vá comprar essa briga, até porque seria uma catástrofe para o Banco do Brasil, e o governo precisa do Banco do Brasil mais do que precisa do STF ou do Alexandre de Moraes hoje. Então, basicamente é isso. Caiu porque a fotografia de maio foi tenebrosa. Assim. Eu não me lembro um mês tão ruim para o banco quanto maio de 2025. Eu lembro que o BTG tinha acabado, acho que no dia anterior, tinha até soltado um relatório revisando o lucro esperado de 6,5, eu acho, por trimestre, para 5 bi, né? Se você pegar esse conglomerado aí, como é que chama? Conglomerado prudencial, né? Isso, prudencial. Isso, o conglomerado prudencial, você vai ter aí mais ou menos 2,2, 2,1 bi de lucro nos 2 primeiros meses do trimestre, né? Quer dizer, 5 bi, que já era ruim, já era uma revisão para pior, ficou muito ainda para quem só conseguiu 2 bi em 2 terços do tempo, né? Eu diria que com sorte agora a gente chega a 5 bi no trimestre. É improvável. Isso vai ficar ali na casa de 4 bi, 4 e pouquinho, mas de qualquer forma é muito ruim, porque se você analisa isso, seria um lucro de menos de 20 bilhões de reais no ano.
é, a metade do que o mercado esperava no início do ano. Então, uma quebra de expectativa muito alta, muito alta. A gente, a, Pedro, gente a gente sabia que não manteria um ROI tão alto quanto manteve ano passado, um pouco questão do Banco da Patagônia, que ajudou, mas essa queda é totalmente inesperada, assim. o Pedro, o que é que está acontecendo, afinal de contas? É o negócio do agro? Tem alguma outra linha? A receita está ruim? É o lucro que está ruim? É a mudança de regulamentação? Porque agora você precisa colocar a inadimplência antes, etc, e tal, fazer esse provisionamento antes. O que está acontecendo com o balanço, que o balanço piorou tanto? Ou, e aí a pergunta que o pessoal quer que eu faça aqui, de qualquer maneira que eu sei, conheço minha audiência aqui, ou é tudo que o PT mete a mão dá ruim? Tá, vamos lá. Uma pergunta complexa, eu vou seguir ela por alguns caminhos, né? Não é só a inadimplência que piorou, que justifica o resultado do banco. O Banco do Brasil, ele tem uma característica, talvez eu acho que nenhum outro grande banco aberto em bolsa tem, que é um descasamento entre o ativo e o passivo dele, no sentido de que ele origina muito mais crédito pré-fixado, até pelas regras do plano safra, e para captar, ele consegue captar mais via DI ou Selic. Isso significa que, em trimestres que a Selic sobe muito, a margem financeira do banco ela é afetada negativamente, porque ele não consegue originar tanto pré-fixado, captando essa alta da Selic. Então, é uma conta que a gente faz, é que a cada um ponto percentual de subida na taxa Selic, o banco ele tem um impacto negativo de R$ 100 milhões na margem financeira, mas em um, dois trimestres esse impacto vai se dissipando, porque o banco vai originando novos empréstimos pré-fixados. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente teve 2 trimestres em que a taxa Selic subiu, isso impacta a margem financeira do banco, seja qualquer governo. Tá. Deixa eu O só segundo. tentar entender aqui, Pedro. O que você está dizendo é o seguinte: como o banco empresta com uma taxa pré-fixada, né, travada, quando o juro sobe, ele tem que captar dinheiro, né, ele acaba pagando uma taxa que está acima da taxa que ele está emprestando, é isso? Não chega a estar acima, mas o spread diminui. Perfeito. Esse é o Pode. primeiro ponto. Quando a taxa Selic começar a cair, vai ter um efeito positivo, porque o custo de captação dele vai abaixar, mas a receita financeira dele vai se manter estável. O segundo ponto é a mudança da regulamentação que foi a entrada da resolução 4966. Primeiro, ela afetou o seguinte: quando o banco origina um empréstimo, além da receita financeira, ele tem uma taxa, uma prestação de serviço naquela originação. E até o final de 24, bom, eu originei um empréstimo hoje, toda aquela prestação de serviço da originação de empréstimo já entrava como receita de prestação de serviço no meu balanço. E isso era muito importante para o Banco do Brasil. Só que o que a nova regulamentação trouxe? Que agora você vai reconhecer essa receita financeira de acordo com o andamento do empréstimo. Então, por exemplo, no primeiro trimestre de 2024, o banco tinha uma porrada lá de receita de prestação de serviço com originação de empréstimo. Agora, no primeiro trimestre de 2025, ele vai ter que ir reconhecendo isso ao longo dos anos. Então, naturalmente, também causa uma queda na receita de prestação de serviço que ao longo do tempo vai ser recomposta. É, Essa regulamentação também trouxe um problema grande para o banco, que assim, até o final de 24, todo o seu crédito inadimplente, até 60 dias, você podia reconhecer a receita financeira dele. Agora não. Agora, se seu crédito é ruim e você coloca ele em estágio 3, que é o pior possível, e o Banco do Brasil ele coloca mesmo o crédito sem estar inadimplente, você não pode mais reconhecer a receita financeira dele, ao menos que ocorra o efetivo pagamento do devedor. Por que isso é muito mais importante para o Banco do Brasil do que para outros bancos? Porque o crédito agro ele funciona mais ou menos assim. No início da safra, o banco empresta o dinheiro para receber capital mais juros no final da safra. Então, um ano de defasagem, mais ou menos. A partir do momento em que parte desses empréstimos
ou o devedor pediu recuperação judicial, alguma coisa assim, o banco teve que colocar como estágio 3. Na melhor das hipóteses, ele só vai reconhecer essa receita financeira no meio do ano. E aí vão 6, 7 meses sem reconhecimento de receita financeira. E por fim, essa resolução ela exige uma despesa de PDD inicial muito maior. E no caso do Banco do Brasil, ela é muito maior mesmo, porque como o crédito agro está se deteriorando, o banco tem que ajustar o modelo de provisão dele. Então, à medida que vai originando mais crédito agro, no plano safra, mais despesa de PDD inicial ocorre. E aí você junta essa despesa de PDD inicial, mais o pessoal da safra passada pedindo recuperação judicial, é uma bola de neve. É, Até aí, tudo bem, tá? Até aí, tudo bem, porque o papel constitucional do Banco do Brasil é financiar o agronegócio brasileiro, e para isso ele tem acesso a um fundo muito barato do governo. E acontece, assim, uma vez por década vai acontecer um problema grande no agronegócio, e qualquer governo estaria sujeito a isso. O problema é que, se fosse um banco privado, a verdade é, se fosse um banco privado, a diretoria falou o seguinte: galera, segura o crédito, vamos resolver esse problema de inadimplência, não cresce carteira agora. Quando tiver tudo resolvido, a gente volta a crescer carteira num cenário mais limpo. Mas o Banco do Brasil não está fazendo isso. Um exemplo muito claro disso é o novo consignado privado. Eu converso com a maioria dos bancos listados em bolsa, e assim, a maioria foi unânime. A gente não entrou ainda na modalidade porque as regras não estão claras e a gente não tem histórico de inadimplência. Então, como que eu vou cobrar qual spread que eu preciso ter se eu não sei qual que vai ser a inadimplência, eu não sei qual que vai ser a garantia, vai poder usar o FGTS como garantia, não vai? Tudo bem. Só que, por outro lado, a gente olha o Banco do Brasil, originando 6 bi nessa carteira. Não há justificativa, o banco não precisa crescer carteira agora. Aliás, ele não deveria crescer carteira agora. E o que me leva a crer, né, que seja alguma pressão do governo para que o banco acelere a nova modalidade de crédito, impulsione a economia, aumente a popularidade do governo, o que é muito perigoso, né? Era o que a gente não queria ver de Banco do Brasil. Quer dizer, não é só o agro, né? O Cerise, seu xará, com quem eu trabalhei durante os últimos anos, até colocou um tweet outro dia falando sobre isso. E ele meio que indica no que ele está falando lá, não sei se, né, de onde ele tirou os dados, mas ele meio que indica que o custo, a receita com esses empréstimos está muito baixa, né? Ele fala em 2% ao mês contra 3,5%, que seria o que os bancos privados estariam pensando, e que isso estaria gerando prejuízo mesmo, na veia, quase aquele esquema que eu estou te falando, que eu citei antes, de emprestar por um valor mais barato do que você está pegando emprestado, né? Então, você estaria com um prejuízo financeiro nessa operação. Isso você acha que procede? A gente vai conseguir ver isso no balanço agora do segundo TRI, que sai dia 14? Não, tenho certeza que procede, sim. Só para o pessoal ter uma noção, o crédito consignado de menor risco de inadimplência é o aposentado pensionista do INSS, porque o risco de calote do governo federal de não pagar o aposentado. E esse crédito hoje sai a uma taxa de mais ou menos 1,9% ao mês. Pô, então se o crédito de menor risco é 1,9% ao mês, como que o Banco do Brasil está originando crédito muito mais arriscado a 2% ao mês? Esse é o primeiro ponto. Então, para ser lucrativo, esse crédito deveria ter uma inadimplência próxima ao consignado INSS, o que não tem. Pelo contrário, é uma inadimplência muito maior. Que a gente eu nem vou dar dado de inadimplência aqui, porque o produto é tão novo que a gente tem que esperar maturar os créditos originados para a gente saber como que isso está andando. Sobre isso ficar claro no balanço ou não, é uma pergunta difícil de responder, porque por mais que 6 bilhões de reais seja muito, mas perto de uma carteira de 1 trilhão, isso é muito pouco ainda, né? Talvez a gente consiga ver um pequeno aumento na inadimplência pessoa física, mas ainda vai ficar um cenário meio um pouco nublado ainda para saber qual que é o tamanho desse problema. E E eu aí, acho que o balanço vai trazer problemas maiores para a gente se debruçar.
Então, era sobre exatamente isso que eu queria te perguntar. Quais são esses problemas maiores? Deixa eu só fazer um recorte aqui. A Letícia está perguntando o que é o conglomerado prudencial. Você quer explicar, Pedro? Claro, Para evitar claro, aqui que claro. eu passe É, vergonha, não? não. Vamos lá. Então, existe a instituição financeira individual, que é só o Banco do Brasil. Existe o conglomerado financeiro, que é quando você olha na demonstração financeira, tem o resultado consolidado, que aí é o Banco do Brasil e todas as empresas que ele tem é, mais de 50% do capital social, falando assim de forma básica. E o conglomerado prudencial não olha o quanto do capital social que o banco tem na outra instituição. Só olha se a outra instituição traz algum tipo de risco para o sistema financeiro nacional. Aí, juntando toda a instituição que o Banco do Brasil é ligado, que traz algum tipo de risco para o sistema financeiro nacional, a gente chega no conglomerado prudencial, que basicamente o Banco Central usa ele para o cálculo de índice de Basileia, índice de capital principal, para isso que a gente olha, assim, todas as empresas juntas, qual que é o risco do sistema financeiro nacional, está cumprindo à risca os limites de capital, e é isso, é isso. A gente não olha muito lucro, só que mensalmente o único retrato que a gente tem é do conglomerado prudencial, apesar do lucro ser bem próximo do conglomerado financeiro, é uma boa aproximação. O Pedro também falou de PDD, gente, é provisão para devedores duvidosos, né? Quando você acha que a pessoa não vai pagar, você tem que separar o dinheiro para garantir que o banco, né, vai ter dinheiro em caixa para poder fazer É isso. frente a esse tipo de inadimplência. Vamos lá, o principal, o que a gente pode esperar de problema agora no segundo TRI? Lembrando, o resultado do Banco do Brasil sai dia 14, teve um atraso, né? Não sei se teve alguma explicação, era para o dia 13, eles atrasaram um dia, não sei se isso é relevante também. Eu sempre fico com Não, uma pulga atrás da orelha, mas eu sou treinado para ficar duvidando de tudo, né? Mas teve um pequeno. Mas eu acho que isso, não sei se isso tem a ver com o que você vai falar aí de problemas no balanço para agora, para o segundo TRI. não, eu acredito que esse atraso não tem uma grande explicação, não, até porque é um atraso só de um dia, né? Eu O Banco da Amazônia, por exemplo, no primeiro TRI, atrasou umas 3 vezes, mas é justificável que uma instituição, entre aspas, pequena, uma resolução nova, todo mundo está aprendendo ainda à medida que o carro vai andando, então é justificável um pouco de atraso. Agora, o que o mercado mais vai olhar no balanço do segundo TRI, com certeza é a inadimplência do agronegócio. A gente tem uma visão da inadimplência no sistema financeiro nacional como um todo, que está péssima, cresce mês a mês, assim, acima do máximo histórico. Isso tende a ser maior no Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, por conta do plano safra, ele financia o pequeno produtor, que é quem mais sofre em cenário de quebra de safra, baixo preço da commodity. Esse é o principal ponto. Depois disso, a gente tem que ver como que isso vai afetar o patrimônio no banco, como que isso vai afetar o crescimento de carteira, porque diferente de outras empresas que você, um ano ruim, tudo bem, no ano que vem a gente recupera, banco não. Para o banco crescer carteira, é o que eu estava falando do conglomerado prudencial, ele precisa de um patrimônio líquido mínimo. Então, se o lucro não é bom, não tem muito dinheiro para reter. Então, o patrimônio líquido não cresce. Se o patrimônio líquido não cresce, você não consegue crescer carteira. Então, isso vai virando uma bola de neve, você vai ficando estagnado. Isso esbarra até um pouco com o que a gente pode esperar de juros de capital ou de dividendos. Mas, assim, de maneira geral, o que eu espero para o Banco do Brasil hoje, para 2024, para 2025, é um lucro na casa próximo de 20 bi, que é um lucro muito pouco, o ROI vai ficar abaixo de 15%, eu acho que isso com certeza. Voltamos, né? Voltamos para 2016, 17, talvez, 15, e voltamos rápido, assim. Não deu muito indício de que voltaria tão rápido. Isso, inclusive, bem que responde à pergunta que eu falei sobre o governo, né? Sobre como é que o governo está ajudando ou atrapalhando.
É claro que, e aí eu sempre lembro aqui, ó, é importante lembrar, e o Pedro lembrou na fala dele também, o banco ele tem uma função outra que é além, que vai além do acionista, que é promover algumas linhas sociais aí que o governo acha, que é o seu maior acionista, que o governo acha razoáveis, né? Então, é o prêmio de risco que você tem por estarem estatais. Então, por isso que as estatais, em geral, quando você compara uma estatal com um ente privado, ela vai estar com um precinho um pouco abaixo, porque ela tem esse risco sempre de uma ingerência. Mas você falou de dividendos, juros sobre capital próprio, eu quero entrar exatamente nisso. Tem muita gente revisando aí o payout, inclusive. Eu não sei se o mínimo, se tem um mínimo de payout no regulamento lá que seja, que impeça baixar de 40%, que é o payout atual, né, do Banco do Brasil, para um payout menor que 40%. Lembrando que, só para deixar claro aqui para o pessoal, payout é quanto do lucro o banco distribui para os acionistas. Basicamente isso, como proventos, né? Dividendos ou JCP. Ou outra coisa qualquer. Mas então, a dúvida continua pagando dividendos, com esse lucro minguando, diminui o payout, né, para não sangrar muito a empresa, o banco. Como é que vocês estão olhando para isso, né? E quais são as alternativas para o banco daqui para frente? Boa pergunta. Talvez essa seja a nossa maior divergência em relação ao mercado. Deixa eu tentar explicar de uma maneira mais simples. De forma geral, as empresas no Brasil, as SAs, elas pagam 34% de imposto de renda mais contribuição social, né? Nos bancos, essa alíquota é maior, 45%. E no Brasil existe uma jabuticaba que chama juros sobre capital próprio, que tudo que você distribui, apesar de no dia a dia a gente falar dividendos, mas tudo que você distribui como juros sobre capital próprio gera um benefício fiscal equivalente à alíquota efetiva, à alíquota do banco. Então, se o banco ele distribui R$ 1 bilhão como juros sobre capital próprio, ele tem 450 milhões de benefício fiscal na hora de calcular o quanto de imposto de renda que ele tem que pagar. Beleza, isso parece muito bom, então vamos distribuir muito dinheiro como juros sobre capital próprio. Não pode. Existe um limite, esse limite é dado multiplicando o patrimônio líquido pela taxa de juros de longo prazo, que varia com a Selic. Então, o que a gente tem no cenário hoje? A gente tem um banco com patrimônio líquido alto, 170, 180 bi, se não me engano, e a gente tem uma taxa de juros de longo prazo também alta, na casa de 8%. Quando a gente multiplica isso, a gente chega num potencial de juros sobre capital próprio de 14,5 bilhões de reais. Qualquer banco privado, vai sempre distribuir o máximo de juros sobre capital próprio possível, porque isso diminui a alíquota efetiva e aumenta o lucro. O que os bancos normalmente fazem? Mesmo que ele, eu quero crescer carteira, eu preciso desse dinheiro. Tudo bem. Hoje você distribui juros sobre capital próprio, amanhã você faz um follow-on e chama esse capital de volta. Se você olhar, vai lá no Banco BMG, olha o fato relevante. Você vai ver que tem um anúncio de JCP e logo em sequência tem um anúncio de uma nova capitalização. Isso é o que o Banco do Brasil deveria fazer. O problema é que o governo precisa desse dinheiro. Se o Banco do Brasil ele libera JCP hoje e recapitaliza amanhã, o governo ele vai ter que obrigatoriamente participar, senão ele vai ser diluído e o banco deixa de ser uma estatal. A questão é, e o orçamento? Está contando com esse dinheiro? Me parece que sim. E aí surge a dúvida. O Banco do Brasil ele vai perder esse benefício fiscal? Seria catastrófico, porque além de tudo ruim, ele vai ter uma alíquota efetiva de imposto de renda maior, o que vai diminuir ainda mais o lucro. O que eu imagino que vai acontecer, tá? Imagino dando um voto de confiança de que a gestão pensa minimamente de forma pró-mercado. O banco vai segurar muito a mão no segundo semestre de carteira. Então, a gente não vai ver mais expansão de carteira, pelo contrário, a gente vai começar a ver uma redução na carteira do banco, para que ele consiga distribuir 14,5 bilhões de reais de juros sobre capital próprio.
E a partir do ano que vem volta a expansão de carteira para que, para que o Banco do Brasil volte a crescer. Tá, esse é um cenário que eu acredito que talvez seja mais provável e que o mercado não está comprando a ideia. Se esse cenário acontecer, a gente teria um payout de 60%, 70%, seria um payout recorde, é justificável pelo cenário ruim. Tá, o que o mercado imagina que vai acontecer? Hoje o mercado precifica um lucro na casa de 20 bi, oscilando ali 2 bi para cima, 2 bi para baixo, e um payout que no começo do ano a gente acreditava ser de 40%, já tem casa dando 30%, 35%. Né? Isso aí seria um JCP um juros próprio de os proventos totais de 6, 7 bi de reais, o que faria com que o dividend yield, mesmo com toda a queda da preço das ações do banco, com que o dividend yield permanecesse ali próximo dos 10%. Também é um cenário factível. É difícil falar, difícil falar. Eu não me lembro do Banco do Brasil nessa mesma. Nessa conta que Nesse você mesmo. fez, nessa conta que você fez, Pedro, 6 bi de JCP, perto dos 14 que você poderia, e os 450 milhões que você teria de abate da base tributária, o banco deixa na mesa aí o quê? Uns 100 milhões de reais, mais ou menos? Não, aquele exemplo de 450 que eu dei foi Ah, não é hipotético. do. Ah, Então, tá, tá, entendi. deixa eu te falar exatamente. Se ele distribui 14 bi de reais, ele teria um benefício fiscal de 6,3 bi. Tá certo? Beleza. Agora, se ele distribui 7 bi, ele teria um benefício fiscal de 3,15. Então ele está abrindo mão de mais de 3 bi de Mais de 3 reais bi, perfeito. para poder continuar crescendo carteira. Seria essa a conta. E é meio mesmo, né? Que eu estava fazendo uma conta de alíquota em cima do que sobrou, mas não é, né? Não, não. É, é um valor bastante relevante, né? Eu de verdade não acho que a gestão vai se dar o luxo de abrir mão desse benefício fiscal, não. Mas você acha que esse É, seria um indicativo, se a gente não vê esse anúncio de JCP, 14 bi dá quanto por ação? Você tem uma noção ou não? tenho sim, porque eu fiz essa conta no domingo, deixa eu só achá-lo aqui. Porque esse pode ser um indicativo, então, de a gente ver o quão pressionado pelo governo o banco está, né? Isso. Quanto de lucro ele tem que abrir mão para poder obedecer ao governo. Para mim, esse seria o indicativo mais claro de que há uma ingerência. De longe. Vamos lá. Distribuindo 14 bi, 2,40 por ação. Que ainda é abaixo do que foi distribuído ano passado. De JCP ou não? Isso Ação, bruto, tá? dividendo e JCP. Não, só JCP. Dividendo esquece, não vai ter esse ano, não. Isso aí já está mais do que contratado. É, Agora, nesse outro cenário que eu falei de 6, 7 bi, de um payout de 30% sobre 20 bi de reais de lucro, dariam mais ou menos 1,25 por ação. Então, vai ficar nessa faixa, entre 1,25 e 2,40. Quanto mais longe de 2,40, mais a gente sabe que Mais ineficiente. o governo Mais está ineficiente. fazendo o banco ficar mais ineficiente. E lembrem-se aí, o pessoal mais Lula livre que me acompanha aqui vai ficar, tá vendo? O PT destruindo o banco. Calma, o banco tem essa função também. É bom lembrar disso. Então, a gente só está aqui nos números mostrando qual é o efeito prático disso tudo. É para você que é acionista ou não é acionista. E aí vem minha próxima pergunta para você, Pedro, senão vou estourar aqui o nosso tempo. Mas o que esperar do Banco do Brasil? Porque eu sei de gente comprando muito Banco do Brasil, encarteirando o Banco do Brasil. Cai, compra, cai, compra, cai, compra, cai, compra, cai, compra. Quando é que para essa sangria? Né? Quando é que o mercado chega no fundo do poço? Né? Você tem um preço para isso? Ah, não. Que nem outro dia eu estava conversando com o pessoal dizendo, não, 16, 17, 15, 14, e aí alguém falou, não, 10, né? E aí uma
outra pessoa respondeu, olha, por 10 eu vendo a mãe e compro, né? Porque por 10 está muito barato mesmo. Mas a dúvida é a seguinte: até que preço vai, mais ou menos? A gente pode esperar essa queda. Por quanto tempo vai? E aí a pergunta que vale US$ 1 milhão, quando é que eu começo a comprar? Perfeito. Ou Eu vou não começar. compro porque tem um risco real de quebra do banco. Não, então, vou começar por essa pergunta. Gente, o Banco do Brasil não vai quebrar. Esquece isso, tá? É uma instituição de, se não me engano, 1808. Foi usada para tudo que você imaginar, até para financiar a família real. Exato. E sempre resistiu. Então, essa hipótese não existe. E agora, uma boa característica de um banco de um país emergente como o nosso é que a duration do crédito é baixa, normalmente inferior a um ano. O que significa que toda a safra de crédito ruim está vencendo agora. Então, daqui a alguns trimestres, ela deixa de impactar o balanço. O que eu imagino que vai acontecer é que a gente atinge o fundo do poço no resultado do segundo trimestre. Significa que vai ser um Agora, crescimento depois rápido? Não tem garantia nenhuma disso. O banco pode continuar sofrendo por mais alguns trimestres. Só que o lado bom, se é que eu posso dizer isso, de ser uma estatal, que daqui a pouco tem eleição e muda tudo. Então, é diferente de um banco com um controlador privado, que ele pode insistir no erro por 20, 30 anos, que não. Se Tarcísio ou Bolsonaro vençam no ano que vem, com certeza a diretoria vai ser trocada. E aí a gente vai olhar para trás e vai perceber que a gente deixou passar a oportunidade da década, que era comprar Banco do Brasil a R$ 18. Eu, particularmente, acredito que seja uma boa hora de comprar, se você fazer um preço médio no sentido de não compra tudo agora, vai comprando aos poucos, espera sair o resultado do segundo tri, ver como o mercado vai andando. Claro, se diversifique, né? Não vai vender tudo que você tem e aportar em Banco do Brasil, mas eu de verdade acredito que seja a oportunidade da década de Banco do Brasil. Não acho que a ação vai cair abaixo de 16, R$ 15, porque se isso acontecer e a gente fazer uma conta do dividend yield, daqui a pouco a gente vai chegar a um dividend yield de 15%, não faz sentido, né? Acima da Selic. Então, existe um teto claro, e eu acho que está bem próximo desse teto. Então, quando a gente. Não sei se o pessoal está familiarizado com o termo assimetria. O que é assimetria? É quando tem uma probabilidade para cima muito maior do que para baixo, que é o que eu vejo o Banco do Brasil agora, apesar de todos os problemas. Tem aquela história, né? Tudo tem preço, até uma areia. Então, do preço certo, a gente faz negócio. Eu acho que o Banco do Brasil chegou nesse ponto. beleza pura. Pedro, muitíssimo obrigado pela aula, né? E por todos os insights que você deu para a gente aqui. E espero vê-lo aqui muitas vezes aqui no nosso Esquina Sucupira, hein? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Rodrigo. Estou sempre à disposição. Eu gosto muito de falar, acho que deu para perceber, né? Gosto muito de falar sobre o banco, um pouquinho de contabilidade. Então, sempre que precisar, é só me chamar. Rapaz, deixa eu só, antes de acabar, Itaú tem resultado hoje, o que esperar? Itaú funciona igual um relógio. Então, um pouquinho de crescimento, lucro sólido, mas nenhuma surpresa, nem positiva nem negativa. Vai ficar ali ROI de 20, 21, 22%. É, é o banco mais regular que eu já vi. É isso. Vamos lá, Pedro, muitíssimo obrigado mais uma vez. Bom dia para você. A gente se vê aí numa próxima. Bom dia, Rodrigo. Até mais, pessoal. Até mais. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar então aqui o nosso querido presidente Jair, o Wilson Bolsonaro, quase que eu falei, hein? Jair Bolsonaro está aí preso em prisão domiciliar em função dessa história de que participou ali da manifestação via celular, etc. e tal. Então, Alexandre de Moraes disse: olha, não dá para a gente deixar passar mais essa, porque é um descumprimento de uma ordem judicial expressa e específica. Bom, com o Bolsonaro em prisão domiciliar, os filhos dele já falaram: a gente acha que vai ter alguma coisa das tarifas e tudo mais, etc. e tal.
Bom, ontem está aqui, ó, o Bureau de Assuntos para o Hemisfério Ocidental soltou o seguinte tweet. E olha que esse pessoal aí, eles mandam o tweet em português, não é nem tradução não isso aqui, hein? É em português mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos, diz o Bureau de Assuntos para o Hemisfério Ocidental, por violações de direitos humanos, né? O Alexandre de Moraes já sancionado por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia, impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente, não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Me lembrou do Marronzinho, que é mais antigo, aí vai lembrar do Marronzinho. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem as condutas sancionadas. Pois bem, com este aviso, nós estamos a um dia do dia fatal das tarifas, e aí a gente ganhou essa pimentinha, né? Porque é aquele negócio que o nosso querido Wilson Lima sempre fala, o roteirista de Brasil não dá descanso, né? Ele está sempre aí criando novidades criativas para deixar a gente na ponta do sofá assistindo a essa novela que é este Brasil de meu Deus. E então, deste jeitinho, a gente vai esperar aí as tarifas. O nosso querido Fernando Lero Haddad, o nosso ministro da Fazenda, disse que está tudo bem, que ele está só esperando para conversar com o Scott Bessent. 8h15 da manhã de quarta-feira, um dia antes do prazo para as tarifas, ele está esperando para conversar com o Scott Bessent. Rapaz, tá difícil, tá complicado esse negócio. Mas tem um zum de que café, cacau e manga devem ficar fora das tarifas. Ninguém sabe se a gente pode ganhar mais um tempinho. Essa parece ser a maior aposta do governo. O Lula está para fazer aquele pronunciamento à nação em rádio e televisão para falar um pouco sobre essa história. E a gente fica aí, de certa forma, no aguardo, né? Não teve, a Maria Lúcia está perguntando do Trump, não teve nenhuma fala do Trump sobre isso, né? Teve uma fala anterior a esse movimento aí do Alexandre de Moraes, que foi que ele estaria esperando uma ligação do Lula, que se o Lula quiser, ele ter ele receberia essa ligação, né? Que não tem problema nenhum. Mas até agora nada, pelo menos que a gente saiba, né? Eu tenho falado isso para todo mundo, já falei isso para vocês. A família Bolsonaro está sendo utilizada como massa de manobra para o Trump conseguir o que ele quer. O Haddad já começou a falar em terras raras e minerais críticos, né? Que o Lula falou um tempo atrás: aqui ninguém põe a mão, se eu tenho e é crítico, para que eu vou dar para os outros, vou vender para os outros? Aquela conversa mole do Luiz Inácio, né? Mas o fato é que a gente está chegando aí a esse deadline, né? Essa data fatal, sem ter uma definição sobre este assunto das tarifas, e isso, obviamente, pode causar aí alguns sobressaltos no mercado no dia de hoje e amanhã, principalmente. Bom, hoje sai também a ata do Copom do nosso querido Gabriel Galípolo, né, presidente do Copom. Eu falei ontem no podcast, hein, com a saída da Adriana Kugler, lá do Fed nos Estados Unidos, repetindo o roteiro Brasil que a gente viu de Lula contra Roberto Campos Neto, o nosso querido Trump agora pode indicar o Gabriel Galípolo para o Fed, né? Vai arranjar um nome dele mesmo, que vai ser o camarada que vai ficar no lugar do Jerome Powell, né? Então esperem por novidades aí no Fed muito em breve. Mas este aqui, o nosso querido Gabriel Galípolo, presidente do BC, hoje, né, apresenta aí a ata do Copom, que deve ter nada de novidade, né? A única coisa que o Copom está fazendo é tentar controlar aí o mercado, para que o mercado não precifique corte de juros antes do que o Banco Central gostaria, né? E, aparentemente, o Banco Central gostaria de levar esses juros a 15% até o fim do ano. O
Fernando Lera Haddad chegou a falar que os juros estão excessivamente restritivos, mas é bem diferente do que aquela conversa que a gente tinha com o Roberto Campos Neto, né, que lutava contra o Brasil, etc. e tal. Quando o juro é do Gabriel Galípolo, é do meu amigo, não tem problema, né? Que pena que está restritivo. Bom, só para a gente terminando aqui, vamos lá para resultados hoje. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para que vocês deem uma olhada aqui no calendário de resultados, porque é bastante coisa para o dia de hoje, inclusive o nosso Itaú, que eu falei aqui para vocês agora com o Pedro Ávila. O BB Seguridade, Klabin e Embraer, antes da abertura de mercado, né, resultados para as três empresas. Pão de Açúcar, Iguatemi, tem outros aqui, eu estou pulando porque eu estou pegando aqueles que eu considero mais relevantes, tá? Iguatemi, Itaú e Pão de Açúcar agora no fim do dia. Amanhã a gente ainda tem Brava, Copel, Ipera, Minerva, Redditor, TOTUS. Então, assim, ainda tem bastante coisa. Você vê que essa semana, muita coisa nos resultados. Então, o mercado pode reagir bastante a esses resultados, né? Hoje, pela manhã, só tem BB Seguridade, Klabin e Embraer. Até ia falar com o Pedro Ávila isso, eu acabei esquecendo. BB Seguridade também é um jeitinho de a gente ter uma noção do que está acontecendo com o Banco do Brasil, porque tem muito empréstimo, não posso falar isso, porque seria contra a lei, o Banco do Brasil, nunca faria isso, mas empréstimo casado, né? Você tem que comprar, você faz um empréstimo aqui, mas tem que fazer um seguro ali, ou o seguro para o próprio empréstimo, etc. e tal, isso cai no colo do BB Seguridade. Beleza? Esses três devem mexer com o mercado ainda hoje, Embraer, Klabin e BB Seguridade, porque são resultados que vão sair antes da abertura do mercado, e os outros, Itaú, Pão de Açúcar, Iguatemi, PetroRio, Raia Drogasil, para amanhã o reflexo na Bolsa de Valores. Vamos só passar aqui pelo nosso giro dos markets, giro dos mercados. Vou colocar aqui para vocês o seguinte, cadê? Eu acho que é esse aqui. Isso. Vamos lá. Futuros de S&P subindo 0,28 depois de uma alta de 1,47 ontem, aquele repique, né, no buy the dip, né, que compre quando cai, nos Estados Unidos, que teve, em função do payroll, a gente falou sobre isso lá no nosso Acorda Sucupira de ontem, no nosso podcast, lá está no YouTube, está no Spotify, por aí vai. O payroll veio muito abaixo, o pessoal meio que panicou, né? Então o mercado caiu bastante na sexta. Ontem teve um repique aí, 1,47 de alta para o S&P 500, 1,87 de alta para a Nasdaq, e o Ibovespa voltou 0,40, ainda abaixo dos 133 mil pontos. Hoje, futuros de Nasdaq em 0,40 positivo e futuros de S&P 500 em 0,28 positivo. Petróleo, tipo Brent, continua caindo depois daquele aviso no fim de semana da OPEP+, de que vai aumentar, sim, a produção de petróleo. Então, o petróleo Brent aqui na casa dos $68 o barril, caindo 0,84, enquanto o minério de ferro sobe 0,94 a $101 a tonelada. A tonelada? Eu acho que é mais ou menos isso. O ouro em queda de 0,62, Bitcoin caindo 0,19 a 114 mil, e o dólar aí nos 5,50. Engraçado, achei que estava 5,55. Mas é mais ou menos isso, tá? Ontem, os juros futuros fecharam bastante a curva, em função aí de um fechamento lá nos Estados Unidos também, a precificação que você tem agora de 3 cortes até o fim do ano, setembro sendo o primeiro corte de 0,25 na taxa básica de juros norte-americana, tá? Então, isso ajudou o juro americano a fechar a curva, né? Cair os juros para os vértices intermediários e longos, e a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. Isso não deve mudar nos dados de hoje, etc. A gente deve continuar vendo este movimento de compressão na taxa. Eu lembro a vocês que falei durante bastante tempo
que pré-fixado era uma boa, e essa janela está se fechando, né? Quando o juro cai, você que tem um papel que tem um juro mais alto, acaba tendo uma valorização e pode até sair deste papel antes do prazo com ágio, né? Com um ganho a mais. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham acompanhado aí essa conversa sobre o Banco do Brasil, que é uma instituição financeira que tem preocupado aí os brasileiros. Se você não assistiu, volta lá no começo do vídeo, o nosso querido Pedro Ávila dá uma explicação didática para tudo que está acontecendo aí no Banco do Brasil. Beleza? Eu vou ficando por aqui, bons negócios a todos nessa terça-feira e a gente se vê amanhã no nosso Acorda Sucupira, ou se ouve amanhã no nosso Acorda Sucupira. Lembrem-se, inscrevam-se no canal, deixem um like, ative o sininho para receber aí recomendações de vídeo toda vez que a gente estiver no ar ou toda vez que a gente tiver conteúdo novo. Além disso, me segue lá no esquinasucupira.substack.com, que por lá passa tudo. Ontem, por exemplo, eu não tive tempo, não consegui colocar os avisos no Instagram, no Twitter, e aí só foi no Substack, tá? Então, é bom estar comigo lá no substack.com, esquinasucupira.substack.com. Se achar muito difícil escrever Substack, coloca no Google Esquina Sucupira, vai estar em primeiro ou segundo. O primeiro vai ser o YouTube, se não for o Substack, ou vice-versa. Beleza? Como eu disse, vou ficando por aqui. Bons negócios a todos e avante, Sucupira!